Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu quero externar primeiro a minha gratidão em nome do Seminário Teológico Batista Carioca pelo convite feito pela Juliana, doutor André, Leonardo Chevitarese e todo esse movimento que eu acredito que faz desse instante um instante histórico por conseguirmos dialogar Jesus a partir de percepções diferentes. Raríssimo isso, e me recordo que o ano passado o Dr. Chevitarese comentou comigo da dificuldade de trazer sacerdotes evangélicos, pastores, a conversar. Havia sempre a negativa aos convites, diferente da nossa instituição, que sempre buscou estarmos juntos a fim de alcançar um diálogo saudável. Contudo, quando Jesus se torna histórico, a conversa começa a ficar complicada num ambiente tão plural como esse. Isso não é fácil para um religioso, eu estou falando pela perspectiva onde fui criado num ambiente judaico-cristão. Isso não é fácil para a gente, para aquele que é considerado ter sido liberto pela verdade, que é isso que afirmamos em nossos púlpitos, conversar com outra verdade. O que aconteceu com aquele texto que dizia que ele era o único caminho? Então agora eu tenho outra verdade, vou ter que conversar com ela? Imagine como deve ser difícil e como é difícil para um religioso, Juliana citou Comte, ler um homem que diz que a percepção religiosa, o pensamento religioso é a fase infantil da consciência social. Isso é doloroso para qualquer um. Paul Tillich, ele tinha verdadeira repulsa em crer que esse ambiente fosse salutar. Ele entendia até ser impossível reconstruir essa personagem histórica e deixá-lo despido ao relento de uma verdade jornalística. Ele entendia que talvez a busca do Jesus histórico fosse completamente estéril. E isso afasta muitas vezes a nossa conversa. E lamentavelmente, como diretor de um seminário há 7 anos, como um pesquisador do campo de teologia desde 1993, o desafio de se pensar o Jesus histórico num ambiente teológico é inóspito. E a maioria dos estudantes de teologia, eu falo isso a partir não só do meu seminário, mas do meu diálogo com outros diretores, a maioria dos estudantes de teologia vão partir para o campo confessional, eles vão ser pastores, missionários, vão atuar nessa parte de capelania, do cuidado com o ser humano, cuidado com o indivíduo. E nesse esforço, boa parte deles vão se tornar teólogos sistemáticos, ou formados ou atraídos pela teologia sistemática. Não os considero teólogos, como não me considero por não ter produção teológica publicada ao nível de me reconhecer como teólogo, e entendo que também o aluno não sai dali totalmente habilitado, mas eles se autodenominam teólogos e são atraídos pelo desejo de fazer teologia sistemática. Mas teologia sistemática promove um estupro à história. Ela agride completamente os dados que a arqueologia, que os esforços da cadeira que conversamos hoje nos fornece. Muitas vezes nós presenciamos isso nos púlpitos. E o discurso poético, o discurso alegórico, ele que era saudável, passa a se tornar a base da maioria das percepções projetadas no púlpito. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, tendenciosa, e já que eles rumam para a teologia sistemática, a teologia bíblica, que preza o método histórico crítico, que preza o diálogo com a história, com a ciência, com a medicina, com a biologia, com a antropologia, com a sociologia, nós somos poucos. Nos tornamos a menor parte da academia teológica. E isso vai criando uma barreira, um distanciamento muito grande entre nós. E isso também é visto
no comportamento dos evangélicos hoje. Eu, assim como o Kleber Lucas, somos as pessoas mais bem habilitadas por sermos pastores e podemos criticar a nossa comunidade de fé. Nós sabemos o quão difícil é hoje apacentar. Sou pastor de ovelhas, sou pastor de pessoas, eu sou pastor visitador, conselheiro, sou eu a principal fonte pedagógica da minha igreja. Então, por um lado, nós temos um ramo da apologética que beira ao delírio. Eu vou dizer como estudante de teologia, como pesquisador. São exemplos banais que tentam provar por meios científicos elementos completamente ligados à matéria de fé. Recentemente eu recebi uma postagem numa das redes sociais, das poucas que eu frequento, me enviando: pastor, olha o que encontraram, né? Arqueólogos encontraram, pegaram uma cabeça imensa, né, e botaram uns homens pequenininhos no Photoshop lá limpando a cabeça, acharam os Nefilim, que eram os gigantes do passado. O outro falou que achou a roda da carroça de Faraó, né, e por aí vai. Os absurdos de uma apologética louca que acredita que precisa provar cientificamente, que precisa provar com elementos da história, da academia em geral, provar que sua fé é legítima. Olhar para Adão da além do mito e transformá-lo numa personagem histórica. Isso é agoniante para a nossa conversa sobre o Jesus histórico. Para se conversar, se dialogar entre religiosos, entre estudantes de teologia, entre teólogos, e conversar com as outras cadeiras que compõem a sociedade. Então isso é uma das nossas dificuldades. E por um outro lado, nós nos deparamos também com a ineficácia do Jesus histórico para a vida piedosa de crentes legítimos que o reconhecem como Messias. É completamente inútil para a nossa fé o diálogo do Jesus histórico. Para crer, se crer, não tem nenhum valor. Para um homem falido, discutir Jesus histórico, para uma mulher desesperançosa, não tem valor. De que serviria o Jesus histórico para aquele indivíduo que está em fase terminal em um leito de hospital? Nenhum. Não há valor para a fé. Quando a gente faz uma visita e encontra alguém sem esperança, eu não vou partir pela percepção do Jesus histórico. Eu não vou falar de como funcionava a sociedade palestiniana do primeiro século. Eu não vou discutir nenhum desses teóricos. Eu vou tratar no ambiente mítico, no ambiente místico, no ambiente completamente religioso, e eu não posso sair dele. O que crê sem diálogo algum que pode ser produzido aqui. No entanto, eu preciso considerar que a religião, em suas inúmeras configurações, lançou múltiplos olhares tendenciosos sobre aquele judeu do primeiro século que pensava, falava e se portava em um ambiente judaico conflituoso. O Jesus, o indivíduo Jesus. Internamente ele tinha seus conflitos dentro dos próprios judaísmos que estavam dentro daquele ambiente em que ele surgiu, e com o pensamento estoico da sua época, que também se misturava com o pensamento judaico. Então a religião judaica e cristã, ela vestiu e rotulou Jesus em toda a sua história. Juliana apresentou algumas delas, várias facetas, desde um Jesus europeu, né, como o Kleber nos citou, a um Cristo da teologia da libertação. Nós vestimos Jesus como bem entendemos. Às vezes Jesus se parece a um boneco de ventríloco. Me lembro da argumentação dos Estados Unidos, quando George Bush, em rede nacional, chamou o Iraque, chamou o islamismo em geral, não o movimento sunita ou xiita, mas é tudo que é árabe, tudo que é islâmico, ele chamou de Satã. E que Deus tinha vocacionado os Estados Unidos para libertá-los dessa besta maligna. Então colocou na boca
de Jesus, na boca de Deus, falas que não veio dele. Então nós criamos filtros para diálogos com outras culturas. O cristianismo saiu de Jerusalém, sai da Palestina, né, como diz lá Atos 1:8, até os confins da terra, e ele começa a entrar nas comunidades, nas culturas, nas sociedades diferentes, e se veste daquela sociedade para propagar a sua mensagem de salvação, a sua catequese. E isso vai descaracterizando o Jesus judeu, lá o personagem do primeiro século, aquele que inaugura um movimento. Então a pesquisa do Jesus histórico, ela se faz um esforço em remontar raízes essenciais. E ele não é um inimigo. O Jesus Seminar não é um inimigo. Os outros movimentos, o Crossan não é um inimigo da fé. Apesar dos meus alunos, quando leem Crossan, literatura obrigatória no seminário, é envenenado pelo Dr. André Chevitarese, né? Eles se agoniam, se afligem a ler os artigos, as publicações, os diálogos do Jesus Seminar. É opressor para eles saber o percentual de ditos legítimos de Jesus. Isso angustia, porque eles querem ler João a partir de uma perspectiva literal. E a nossa fé não precisa de verdades jornalísticas. O Jesus que salva não é o Jesus da história. O Jesus que salva é o Jesus da experiência pessoal. E dela ninguém vai se meter a questionar. Mas isso para eles é difícil demais. Então eu creio que pelo menos duas grandes contribuições à busca pelo Jesus histórico se faz relevante. A primeira delas é um combate ao antissemitismo. O Jesus histórico, ele é um combate ao antissemitismo, porque ele revela um Jesus judeu. Existe uma ferramenta também, a segunda contribuição que eu acredito da pesquisa do Jesus histórico, das investigações produzidas por essa corrente, para o nosso diálogo, é que ele se tornou uma ferramenta que contribui para a desconstrução das aberrações que banalizam a fé, abrindo espaço para acesso de uma classe mais intelectualizada até. Hoje, você não pode apenas dizer que é e que não é, você tem que explicar por quê. Boa parte da comunidade evangélica hoje tem nível superior, e eles não engolem discursos apenas emocionais. Eles querem entender a razão da nossa fé. E para isso, o método histórico crítico é muito mais relevante do que a teologia sistemática. Utilizávamos no passado, para tudo aquilo que não entendíamos, Deuteronômio 29:29. Quando alguém não sabe alguma coisa, Deuteronômio 29:29. Tudo aquilo que está oculto pertence a Deus. É mistério. No céu você vai saber. Então, quando o pastor não sabia a resposta, ele dizia isso para a sua ovelha. Hoje, se ele fizer isso, boa parte da sua comunidade vai mudar de movimento religioso. Porque ele não é suficiente. Há uns anos atrás, eu conheci um tradutor e dublador para hebraico dos filmes de Walt Disney, ou da DreamWorks, não lembro, chamado Elhanan Ben Avraham. E ele comentou de uma obra que ele escreveu, chamado Yeshua Ben Davi, Yeshua Ben Yosef. Seria uma obra que mostrava comparações entre Jesus e José do Egito. E ele diz que tem mais de 1000 similaridades dentro da percepção do método Pardês, que é um método judaico de interpretação. E o Elhanan Ben Avraham, ele mostra algo interessante. Ele diz que Jesus se parece muito com José, porque José é vendido, né, e vai habitar entre um povo que não é o seu povo, vai viver entre os goim, entre os gentios, vai viver no Egito, no Mitzrayim, nas nações.
E chegando naquele lugar, ele se torna governante primeiro deles, depois que ele vai se revelar aos seus irmãos. E aí ele diz uma coisa interessante, que quando ele chega ali, ele recebe uma veste, quando ele se torna governador, ele recebe uma veste egípcia e trocam o nome dele. Agora ele chama-se Zaphenat-Paneah. E eles chegam um momento em que esse agora governador, esse Zaphenat-Paneah, está diante dos irmãos que o venderam. E eles todos estão diante do seu irmão, prostrados conforme o sonho que ele teve em relação aos seus irmãos. E então ele manda que todo mundo saia, deixa só os irmãos ali, e ele retira as suas vestes egípcias e ele diz que ele é José. Eu acredito que essa alegoria se parece muito com a necessidade hoje de dialogarmos e pensarmos sobre o Jesus histórico. Precisamos retirar as inúmeras roupas plurais, tendenciosas, que foram lançadas sobre o Yeshua Ben Yosef, sobre o Jesus lá do primeiro século, e retirar o nome grego dele, retirar as roupagens romanizadas, pentecostalizadas, catolizadas, estigmatizadas de diversas formas, remover isso e ver o que nós encontramos, para tentar entender as raízes das nossas crenças. Eu espero que possamos construir novas pontes, que possam gerar novos diálogos com a história, com a sociologia, com a psicologia e tantos outros pensadores que não odeiam Jesus, só pensam de forma diferente, e isso ainda é saudável.